Fala, senhores! Belezinha? Professor Thiago aqui. Aqui a gente vai gravar a prova do CEDERJ 2023, primeiro semestre. A prova aconteceu no domingo, dia 27 de novembro, e a gente vai resolver as 6 questões daí. Beleza? Vamos lá elas. Chegamos à última questão desse exame, questão de número 42. Vamos ao enunciado, senhores. Observe as seguintes reações. Não vou ler as reações, mas está aqui. Beleza? Sabendo que as soluções de nitrato de cobre, nitrato de prata e nitrato de zinco foram conectadas em série por meio de eletrodos e que 10 gramas de cobre são depositados, é correto afirmar que a massa em gramas de prata e de zinco, além do valor da carga em coulomb, usadas são respectivamente essas. Daí eu tenho as alternativas. Ok? Então olha só. Importante aqui, ó, 10 gramas de cobre são depositados. Eu tenho a semi-reação de redução do cobre aqui, assim como de prata e de zinco. Só uma coisinha bem rapidinho aqui, ó. Nitrato de zinco, eu tenho 2 aqui, ó, tá? Não vai influenciar tanto para a gente na questão, tá? Mas foi um erro de digitação do exame, então tenho que fazer. Não vai alterar para a gente porque ele já te dá a semi-reação de redução, então não faz tanta diferença para a gente, beleza? Bom, então o comando da questão é, ele quer saber a massa de prata e de zinco que foi também depositada. Lembrando que foi em série, lembrando que eu tenho uma reação de uma questão sobre eletrólise. Como a gente tem a massa que foi depositada, a gente consegue saber a quantidade em mols de elétrons. Ok? Fez sentido? Se não fez, vamos fazer aqui. Ó. Eu tenho que, para 1 mol de cobre, 2+, eu necessito de 2 mols de elétrons. Ok? A gente tem a quantidade de mols? Não, a gente tem massa de cobre. Então, vou relacionar isso aqui com massa molar do cobre. A massa molar do cobre, lá na tabela, é 63,5 gramas. Então, 63,5 gramas de cobre 2+. Ou seja, para reduzir essa massa aqui, são necessários esses 2 mols aqui. Ok? Só que o que reduziu, vou até mudar a cor aqui, ó, o que a questão pede? 10,0 gramas. Então, eu vou ter uma quantidade X de elétrons. Ok? Esse valor aqui é a quantidade em mols de elétrons que foram necessários. Mais uma coisa, como está em série ali, essa quantidade de mols de elétron passou tanto no cobre, quanto na prata, quanto no zinco. Então, se a gente souber a quantidade em elétrons aqui, a gente sabe de todos os outros. Por isso que eu estou fazendo isso. Tranquilo? A gente chega aqui, ó, ao valor de 0,31496 mols. Seguinte, para facilitar um pouco a nossa vida, ou melhor, da vida quem estava fazendo a prova, de vocês sem calculadora, eu vou aproximar isso aqui meio que grosseiramente, tá? Mas a gente vai conseguir analisar as alternativas por isso, tá? Para 0,3 mols. Mol, no caso. Foi bem uma aproximação bem grosseira, tá? Mas a gente vai conseguir analisar, vai facilitar bastante o nosso cálculo, tá? Do que 0,31 ou 0,315, tá? Então, assim, vai dar valores relativamente próximos. A gente vai conseguir ver tanto que as alternativas em si, por exemplo, para prata, não tem valores tão próximos. Então, a gente faz essa aproximação, fica de boa, tranquilo? Então, olha só. A gente descobriu, então, a quantidade em mols de elétrons que percorreu o sistema, tá? Por ela eu consigo ver a quantidade de prata, de zinco que vai ser depositada e também a carga em coulombs ali. Beleza? Então, vou fazer
primeiro para a prata, depois para o zinco, tá? Então, o segundo aqui. E depois a gente analisa a carga dele. A gente poderia até pegar e fazer a carga aqui. A gente poderia, dependendo aqui, eliminar, mas vamos seguindo aqui na questão, tá? A gente vai ter que calcular do mesmo jeito, então segue aqui, segue o baile. Então, olha só. Pela semi-reação que a gente tem aqui, ó, da prata, eu tenho 1 mol de prata para 1 mol de elétron. O zinco, para cada 1 mol de zinco, são necessários também, igual para o cobre, 2 mols de elétrons, tá? Bom, como eu quero massa, vou trabalhar com massa molar também. Massa molar da prata, 108 gramas. Então, vou precisar da mesma quantidade em mols de elétron, deixar aqui. E do zinco, 65,5 gramas, 2 mols de elétron. Eu vou então descobrir a quantidade em massa que eu vou ter para 0,3 mol de elétron. Mesma coisa aqui, ó. Uma quantidade, sei lá, W para 0,3 mols aqui. Repare o seguinte, eu usei também 3 mols de elétrons por cobre. Então, esse W aqui, ó, é aproximadamente 10 gramas. Tá? Por que eu estou falando que é aproximadamente 10 gramas? Tá? Apesar que, é a massa molar e tal. Ó, a massa molar do cobre é 63,5 e do zinco 65,5. Pô, são massas molares bem próximas, então o valor aqui vai ser bem próximo. Como eu já estou aproximando 0,3, vou aproximar para 10 aqui. Mas vamos fazer para a prata aqui, tá? Esse valor T aqui, vou multiplicar, a gente vai chegar num valor de 32,4 gramas, tá? Lembra que eu aproximei, tá? Não esqueçam disso. Então, ó, 32,4, 10 gramas. A gente chega a algum valor aqui mais próximo de 34 e de 10,3. Tá? Então, a gente pode já dizer que o gabarito é AD. Então, senhores, para finalizar, o terceiro passo seria calcular a carga em coulomb. Tá? Vou adiantando que tem possivelmente um erro de digitação e não sei se vão recorrer a isso, mas vamos lá, vou fazer a questão, a gente vai entender, tá? Então olha só, a gente sabe a quantidade em mols de elétron. A gente também, pelo menos, deveria saber que 1 mol de elétrons possui a carga igual a 96.500 coulombs, tá? Que é 1 Faraday, ok? A gente tem 0,3 mol de elétron. Lembra que esse valor é um valor aproximado que a gente aproximou aqui em cima, beleza? E eu vou chegar a uma carga Q, coulomb, em coulomb. Essa carga Q, resolvendo aqui, a gente vai chegar usando 0,3, vai ser um valor de 28.950 coulombs. Se eu não tivesse aproximado, tá, tivesse usado 0,31496, o valor que eu ia encontrar aqui seria 30.393, se eu não me engano, coulombs. Tá? Então, olha só, a gente chegou aqui a um valor próximo, beleza? Tá vendo que aqui eu tenho 28.950 coulombs. Vou arredondar para 30 mil, tá? Só para garantir aqui. A gente chega a um valor 30.000 coulombs. O valor que a gente tem é 30,4 coulombs, tá? Deveria ser aqui 30.400,
30.390, algo desse tipo, tá? Porque, como eu falei, um Faraday é 96.500 coulombs, que é a carga de um mol de elétrons. Então pode ter alguém recorrer a essa reação, como eu falei, tem esse erro de digitação na fórmula do nitrato de zinco. Agora, tem essa daqui, mas, enfim, pode ter recorrer. Claro que eu estou gravando essa questão no dia que aconteceu, ou seja, dia 27/11, precisamente às 23h24 da noite. Então, o gabarito dá essa alternativa como correta, letra D, mas vamos pegar aí se vai ter alguém recorrendo a essa questão, algo do tipo. Mas, pelos outros valores da prata, da massa da prata e da massa de zinco, a gente de qualquer forma chega à letra D como gabarito. Tá? Então, esperar para ver como é que é. Beleza? Então, é isso. A gente terminou essa questão aí. Beleza? Valeu, dá aquela curtida aí pra gente melhorar nosso trabalho. Valeu, beijos!